Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, nessa noite. Oramos a Deus para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aí, ó, alguém é pentecostal e fala amém aí, glória a Deus. Aleluia. Sabe, mas eu dei um título aqui dentro de tudo aquilo que ele falou, que é ser fortalecido no poder da fraqueza. Fala assim, fortalecido no poder da fraqueza. Falando assim parece algo contraditório. Como assim me fortalecer na fraqueza? É interessante que muitas vezes nós não entendemos porque não temos a revelação da palavra de Deus. Mas eu queria ler aqui um texto, está lá em Romanos 6, 1 e 2, projeta para mim, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, e eu vou dar uma introdução para aquilo que eu quero falar, ali na frente, amém? Fala para o pessoal do celular assim, ó, shh. Aqui, deixa eu contar o contexto aqui, as pessoas estão confrontando o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, ele estava ali ministrando a graça de Deus, ministrando o favor de Deus, mas muitos não compreendiam. Os fariseus não tinham revelação daquilo que estava sendo ministrado, e eles estavam contestando o que Paulo estava falando. Como assim? Que história é essa da graça? E olha o que diz o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então veja, o apóstolo Paulo estava falando, olha, onde superabundou a graça, peraí, vamos remover, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eles estavam contestando Paulo. Como assim? Quer dizer então agora que para eu ter favor de Deus, a graça de Deus, eu tenho que ser um grande pecador? E aí, olha o que o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Ou seja, eles estavam falando, quer dizer que eu tenho que pecar bastante para receber a graça? O apóstolo Paulo aqui, ele é claro, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele já morremos. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, nós já morremos para o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas vezes essa é a mentalidade do legalista, daqueles que andam na lei. Então, eles falam assim, peraí, então quer dizer que eu preciso pecar muito? E o apóstolo Paulo é claro, de modo nenhum. Então veja, muitos pensam assim, mas se eu pecar, a mão de Deus vai pesar? Né? Mas veja, não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas os fariseus, os legalistas, era exatamente o que eles estavam apontando e perseguindo Paulo. Falaram, isso não pode ser. E sabe, nos dias de hoje é muito mais fácil as pessoas, elas acreditarem no poder do pecado, do que desfrutarem da graça. Porque elas acham, eu pequei, então eu mereço. Porque eu fiz, então eu tenho que receber uma punição. Isso é o ensino dos legalistas, mas não é que a graça de Deus nos ensina. Então veja, graça é completamente diferente. Fala assim, graça é favor imerecido, ou seja, você não merece, mas a graça de Deus te alcança, né? Mas o que eles estavam falando ali no 1? Volta de novo no 6:1. Que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? O que eles estavam falando? Dá um exemplo aqui, quer dizer que se eu quebrei o osso, né? Aí eu vou receber a graça. Se fosse nesse princípio, você teria que se quebrar inteiro. Mas não sei se você sabe, quando você quebra um osso, e ele cicatriza ali, raramente vai quebrar no mesmo lugar, porque ali se torna mais forte. Vai quebrar o lado, mas ali não. Então veja, o apóstolo está falando, não é que você tem que se quebrar inteiro, não tem nada a ver, você foi quebrado, você já foi sarado, agora você só desfruta, amém? Quantos têm compreendido isso? Mas vamos entender o contexto da acusação, vai lá para Romanos 5, versículo 17, e aqui nós precisamos entender,
né? O que ele está dizendo? E aqui diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que por meio de Adão, o pecado entrou para todos. Você que esteve no encontro, você aprendeu isso, não aprendeu? Então veja, pelo meio de Adão, entrou a morte para todos. Por isso que a palavra de Deus diz que todos nascemos na iniquidade do pecado. Foi por meio de Adão. Mas aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que coisa poderosa. Então ele falou, de fato, a morte entrou através de um só, mas a abundância, a vida e a graça também é através de um só, que foi através de Jesus Cristo. Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia, que coisa poderosa. Amém? Então veja, o que o apóstolo está dizendo aqui? E eles não tinham essa revelação, não tinham essa clareza, né? Deixa eu ler um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a partir do verso 9. Esse é um texto base. Diz assim: então, ele mesmo disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para saber sobre mim repousa o poder de Cristo. Amém? Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, é na fraqueza que o poder de Deus repousa em mim. Então aqui ele está dizendo o seguinte: existe sim uma chave, que quando você se apresenta com as suas fraquezas diante de Deus, o poder de Deus, ele se apresenta diante dos teus olhos. Isso, para o mundo, isso é uma loucura. Mas a própria Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está trazendo esse ensino, muitos não compreenderam, por isso que ele era tão perseguido. Porque ele estava falando algo que o mundo tem dificuldade, porque não tem revelação. Como assim eu preciso ser fraco para Deus, para que o poder dele se opere? Porque o mundo não é isso que o mundo nos ensina, muito pelo contrário. Então veja, continuar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele está falando, olha, quando eu me apresento com as minhas fraquezas, aí que eu me torno forte. Mas o mundo muitas vezes nos ensina o contrário. O mundo muitas vezes ele nos formata para que nós sejamos homens e mulheres fortes, irredutíveis, né, posicionados. Mas veja, quando você é posicionado com as coisas do mundo, pode ver que as coisas não andam a bom termo de fato, porque você despreza a sabedoria da palavra, você despreza aquilo que Deus te deu de graça para você fluir e para você se aproveitar. Então muitos estão pegando o conceito do mundo, misturando com a palavra e querendo receber. Então veja, Deus tem uma porção infinita para cada um de nós. Talvez você tenha se apresentado com muita força, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite, dizendo que, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que se apresentar fraco diante dos homens. Não estou dizendo isso. Imagina só um homem fraco com o seu cônjuge. Ai, estou com problema aqui, estou com problema ali, mimizento. Nenhuma mulher aguenta. Da mesma forma, também vale. As irmãs que deram risada. Não aguenta. Então veja, é lógico, é fato que você tem que se posicionar como de Deus, crendo e falando. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, diante de Deus, você tem que se apresentar com a sua realidade. Pastor, eu não tenho fraqueza nenhuma. Todos nós temos, acredite. Se você acordar de manhã, você vai descobrir logo na largada umas 6. Mas muitas das minhas fraquezas, eu não fico falando com a minha esposa. Eu não fico falando para os meus filhos. Eu não falo para os discípulos. Mas diante de Deus, muitas vezes eu falo. Outro dia eu dei uma palhinha. Lembra quando eu falei, você não sabe orar? Fala para Deus, Deus me ajuda.
Às vezes você começa assim diante de Deus, me ajuda. Mas muitos pensam que, como que eu vou chegar para Deus pedindo uma ajuda? Ele vai achar que eu estou errado. Sabe, esse é um pensamento extremamente equivocado. Sabe, os escribas e os fariseus e os religiosos da época, eles sempre acham que eles têm que se apresentar de uma forma, né, passando uma imagem de perfeição. Sempre passam assim, uma imagem de perfeição. Mas Deus, Ele sempre vai apontar a realidade de qual você está. Não sei se você lembra, na passagem do jovem rico. O jovem rico, ele chega lá, fala: mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Porque eu já cumpro toda a lei. Eu já cumpro toda a lei. O que Deus fala para ele? O que Jesus fala para ele? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E me siga. Eu te pergunto, ele vende? O que Jesus estava mostrando para ele? Que ele não cumpria toda a lei. Em nenhum outro texto você vai ver Jesus pedindo tudo. Em nenhum outro texto. Mas como ele se chegou dizendo que ele era muito bom, que ele cumpria toda a lei, o que Deus estava fazendo ele lembrar? Ame o teu Deus acima de todas as coisas. Quando ele não teve disposição de vender tudo, ficou claro que ele não cumpria toda a lei, mas ele era muito forte e se apresentava como aquele que cumpria. E se você se apresenta com muita fortaleza diante de Deus, Deus não tem como você se aproximar de Deus, com a sua força do seu braço. A soberba, Deus resiste o soberbo. Mas muitos não acham que é soberbo, ele achava que ele era um legalista, andava na lei. Quantos estão compreendendo? Estou resumindo o resumo, amém, queridos? Então veja que nós devemos, diante de Deus, devemos nos apresentar com fraqueza, com sinceridade. Ele é o nosso Pai, Ele vai te ouvir. Então tem muitas coisas que diante dos homens eu estou aqui, liberando uma posição de fé, mas diante de Deus eu estou lá: Senhor, não sei o que fazer, não sei, não tenho condições. O que é isso? É você expor a sua fraqueza para aquele que tem o poder para resolver as questões do cenário adverso muitas vezes. Então nós precisamos sim, aprender a se apresentar as nossas fraquezas para Deus, com a realidade do nosso coração, com a sinceridade do nosso coração, porque senão muitas vezes nós corremos o sério risco de nos apresentarmos com uma hipocrisia diante de Deus. Então veja, quando você oculta a fraqueza, você só vai demonstrar a hipocrisia. Era o que os fariseus faziam, era o que o jovem rico estava fazendo. Olha, eu sou perfeito, Deus, eu cumpro toda a lei. Mas na verdade era uma hipocrisia, porque isso não era verdade. E quando Deus fala: olha, vende tudo e me segue, ficou exposto que ele só vivia do post do Insta. Era só fachada. Então todas as vezes que você não se apresenta com a sua fraqueza, com a realidade, você corre o risco de se tornar hipócrita diante de Deus. Então veja, o que atrapalha muitas vezes é a hipocrisia. E muitas vezes ela está escancarada. Está escancarada. E muitas vezes você até concorda, acha bonito e acha lindo. Oh, que maravilhoso, olha, que tremendo. Às vezes está acontecendo. E você, sem perceber, você surfa na onda e começa a julgar os demais e outros, porque você acha que você é muito bom. Não expõe as suas fraquezas para Deus. Porque já pensou: o que Deus vai pensar de mim? Então muitas vezes você chega diante de Deus e você tem algumas questões, e aí você não apresenta a realidade. Senhor, eu não consigo, eu sou tentado, eu tenho dificuldade de A, B e C, Senhor, essa é a minha realidade, me muda. Alguns não, alguns se apresentam na sua oração como: oh, amado Deus,
Parece aquele seriado, ó digníssimo mestre. Mas veja, Deus, Ele quer a sinceridade do seu coração. Ele só pode te transformar aquilo que você reconhece, que são as suas fraquezas. Porque é na fraqueza que Ele fala, agora eu posso. Porque enquanto você acha que você é bom o suficiente, né, Ele não tem condições de transformar. Então, muitas vezes o hipócrita, ele fala, está tudo perfeito, né? E é interessante que o hipócrita, muitas vezes, ele começa até a apontar os dedos, e fala, olha, e trazendo acusação. O apóstolo Paulo, no caso, eles ficavam perseguindo o apóstolo Paulo. Amém, queridos? Então, veja, essa imagem dessa perfeição, né, de você fazer essa oração diante de Deus, Senhor, né, tu sabes, né, eu tenho buscado, né, avançar e prosperar, e o meu casamento, Deus, o Senhor conhece meu coração, né, tipo assim, eu sou bom, o Senhor sabe que o meu coração é bom. Eu te pergunto, essa oração, ela te atrai para Deus ou te repele? Muitos acham, atrai pastor, atrai. Mas veja, essa falsa imagem de que você é tão, tão bom, Deus olha e fala, meu Deus, acaba repelindo. Então aquele que fala, Senhor, porque, vou dar um exemplo, casamento, é impressionante. Muitas vezes as pessoas vêm e elas falam, Senhor, tu sabes o meu coração, mas o meu cônjuge não ajuda. O que você está falando para Deus? Eu sou bom. O problema é a mulher que tu me deste. Então, às vezes, você não fala de uma forma direta para Deus, mas você fala em parábolas para Deus que você é muito bom. O problema é a mulher que tu te deste. E vice-versa. Então, veja, enquanto você não enxergar que você tem as suas questões, as suas fraquezas diante de Deus, não tem como Deus te transformar. E aí você passa uma falsa imagem para Deus. Só que Deus conhece a realidade. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, pode ver que Davi foi um grande referencial. Mas, quando nós estudamos a história de Davi, você nunca viu Davi orando por uma questão e falando para Deus que ele tinha uma questão, uma certa dificuldade na área sexual. Ele não fala isso para Deus. Mas pode ver, é a única área que ele caiu. Foi na área sexual. Muito provavelmente ele se sentia muito forte. Ele era o rei, ele podia ter outras mulheres e tudo mais. Falou, aqui eu não caio. Mas aí ele adulterou com aquela que era casada. Quantos estão compreendendo? Então veja que muitas vezes, né, aonde não há fraqueza, onde você acha que você é muito forte, pode reparar, onde você acha que você é muito bom, não há favor de Deus. Porque essa posição de forte, né, repele Deus. Deus resiste o soberbo. Às vezes você fala, não, mas não é essa a intenção. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes lá no seu interior, Deus está vendo a realidade. Então veja, aonde não há fraqueza, não há favor. Então o mundo, ele ensina completamente diferente de tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Então um tempo atrás estava uma febre de coaching. Uma febre, todo mundo queria fazer coaching. E quanto mais caro é melhor. Quanto mais caro, melhor. E aí muitas pessoas que têm tudo à disposição, foram buscar no mundo. Foram buscar conhecimentos, porque falavam que, vou te dar os 7 passos para você ficar rico. Aí você vai lá, porque você quer ficar rico. Agora veja, se você chegasse para Deus e apresentasse a sua fraqueza, porque todos nós temos uma fraqueza, todos temos fraquezas. E eu estou vendo aqui que financeiro é uma delas na vida dos irmãos. Ou pelo menos em boa parte na vida dos irmãos. É um tipo de fraqueza. Mas aí o que acontece? Ao invés de você apresentar as suas fraquezas, as suas debilidades para Deus, para que Ele possa te fortalecer com o seu poder na sua fraqueza e te prosperar de uma forma sobrenatural, não. Muitos procuram o conhecimento do mundo. Quantos estão compreendendo?
Então veja, muitos estão procurando fazer coach para ter uma autoestima. Muitos estão procurando conhecimento do mundo para se posicionarem melhor com uma autoestima. Mas veja, ao invés de você procurar uma autoestima num coach, você deveria procurar dentro da igreja a estima de Cristo. Porque se você tivesse a estima de Cristo, se apresentasse para Cristo, acredite, Ele ia te fortalecer em cada uma das suas fraquezas. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, é mais ou menos como, eu até falei no encontro uma parte, eu falei do polo positivo e polo negativo. Falar um pouco de física aqui. Polo positivo e polo negativo. Vamos pegar aqui o exemplo de ímã. Já reparou quando eu falo ímã, o que você lembra? Que ele se... Não é assim? O ímã não se atrai, sim ou não? Mas isso não é toda a verdade. O ímã ele só se atrai quando tem um polo positivo e o polo negativo. Então vamos falar aqui que o polo positivo é a força. E o polo negativo é a fraqueza. Os irmãos estão compreendendo? Então veja, quando tem um polo positivo, que aponta para a força, para o poder de Deus, mas quando nós nos deparamos com a fraqueza, o que acontece? Eles se atraem. A fraqueza atrai e libera o poder de Deus. Porém, quando você pega um ímã com polo positivo, mais o polo positivo, o que acontece? Força com força, eles se repelem. Você sabia disso? Já brincou com ímã? Que você vai empurrando um ímã, o outro vai indo? Ninguém teve ímã na infância? Só eu. Você nunca brincou com ímã, mercúrio, do dentista? Cancerígeno, meu Deus. Então veja, o que eu estou dizendo? Que quando você se apresenta para Deus, presta atenção nessa analogia, quando você se apresenta para Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas você se apresenta também como aquele que sabe tudo, aquele que já sabe, não tem como, porque a soberba, Deus resiste o soberbo, eles se repelem. Mas quando você se apresenta com as suas fraquezas, isso te atrai para Deus e libera poder. Por isso é que o apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quantos estão compreendendo? Que coisa extraordinária. Mas muitas vezes nós ensinamos o quê? Que nós temos que ser forte. O mundo ensina assim. Então veja, não tem problema você ser forte e posicionado com os homens, mas diante de Deus você deve chegar apresentando as suas fraquezas, porque isso vai te atrair para Deus, e é Ele que libera o poder para mudar todo o cenário. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, projeta para mim Tiago. Olha só, deixa eu dizer só um negócio aqui. Às vezes, queridos, e aí muitas vezes pessoas se apresentam de uma forma muito perfeita. Alguns anos atrás, um casal de amigo nosso casou e tudo mais, e eu e a Paula, nós acompanhávamos ele. E aí, passado um tempo, já é 1 ano, 2 anos, quase 2 anos, e aí um dia ele nos chamou para ir na casa dele e tudo mais, nós fomos lá e tal, e eu perguntei, e aí o casamento e tal, ele falou assim: o casamento é maravilhoso, maravilhoso. Está quase 2 anos de casado, eles falaram assim: nós nunca brigamos. Eu fiquei olhando, eu não falei nada, mas eu pensei, eu sou um pecador miserável. Oh Deus, olhei para Paula, eu falei: nossa, nós somos fracos demais, nós já brigamos tanto. Eles estão com 2 anos, nunca brigaram. Com 1 ano, eu e a Paula, a gente queria se separar. E eu fiquei pensando: oh Deus, eu aqui achando que eu sou um homem de Deus. 1 ano, minha esposa sentou e falou: nós casamos errado. E eu pensando: eu também. Só não tinha coragem de falar, irmãos. E nós tínhamos brigado tanto, e 2 bicudos não se beijam. E aí ele chega lá: 2 anos, nós nunca brigamos, né, bem? E ela é sorridente. Eu falei: Deus, meu Deus.
E eu fico pensando, aparentemente parece que é algo bom, é um testemunho bom. E aí muitos falam, vou chamar esse casal para dar um testemunho aqui, naqueles jantares de casais. Mas eu te pergunto, alguém que não conhece o Senhor, e ouve um testemunho desse, o que pensa? O evangelho não é para mim, é só para os perfeitos. De fato não é para mim. Então tem coisas que parecem que são muito boas, é a posição muitas vezes dos hipócritas. Eu preciso passar uma imagem. Então se para mim ele passou essa imagem, imagina para Deus. Ó soberano Deus, amado mestre, tu sabes o meu coração. As poucas vezes que nós quase brigamos, mas a culpa foi dela. Porque é muito bom. E a oração da esposa fala, Senhor, o Senhor sabe da minha perfeição. Sou uma obra tua, perfeita. Casei com ele. Nunca briguei. Algumas vezes eu sim. Mas nem conta. Porque eu vou continuar testemunhando para edificar o teu reino. Irmãos, essa imagem da família Doriana, perfeita, eu fico pensando, Deus fica olhando e pensa o quê? É muito melhor você falar, Deus, briguei com ela, e eu fiquei nervoso demais, Deus, você acredita que eu quis até brincar de roxinho com ela? Sou um miserável, eu nem mereço ela, porque como eu pude pensar essas coisas? Mas sabe que se de fato você pensou, e você falou para Deus, Deus fala, Ele está apresentando as suas fraquezas, agora eu posso operar, agora eu posso fazer algo. Então isso que eu estou dizendo funciona para as fraquezas financeiras também. Tanta gente querendo prosperar, mas aí é muito forte, não consegue parar e falar para Deus, Deus, eu não tenho condição, tenho R$1. É muito melhor você chegar para Deus, porque muitas pessoas chegam para Deus por uma oração, está com uma dificuldade financeira, qual que é? Ô Senhor, tu sabes, amado mestre, eu tenho um desejo de ser um abençoador na tua igreja, se o Senhor me prosperar, começou a barganha, se o Senhor me prosperar, eu me tornarei um dizimista, nós vamos concluir a obra do Kids mais rápido, vou falar para o pastor, vamos botar um piso na igreja, trocar as cadeiras. Mas veja, essa é a hipocrisia, a oração da hipocrisia, porque ele está falando que era o seu abençoador, mas o pouco que ganha, nunca tem disposição de investir, e se não é fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? Quantos estão compreendendo? Mas para Deus se apresenta com uma imagem que Ele reconhece qual que é a realidade, então é muito melhor você chegar e falar, Deus, sou um avarento, não consigo dizimar, ainda não tenho esse coração, até quero, mas não consigo, o escorpião está no bolso, e ele está doido para me picar, é muito melhor, se apresentar com a realidade, que ele fala, que às vezes no fundo você até quer, mas você não tem fé para isso, e fala, vai faltar, aí Deus fala, vou dar uma pequena experiência de um conta-gota para ele, e veja, não é nada forçado, quando você se apresenta, o Espírito vai te transformando, e vai te prosperando, que quando você vê, já foi, seu casamento foi restaurado, as coisas, elas começam a acontecer, é quando você se apresenta na sua fraqueza, o poder de Deus é liberado, que coisa fantástica, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo, oh Deus, mas muitos não compreenderam ainda, e se apresentam ainda fazendo uma performance para Deus, uma área para que você seja bênção,
E acredite, Deus tem levantado também irmãos lá no Marajó, pessoas para cuidar de fato. Deus tem enviado missionários lá para o Congo. Nós não podemos fazer um frisson daquilo que, acredite, com certeza tem missionários lá, tem pessoas evangelizando lá. E aí nós podemos pegar uma grande distração e esquecer que dia 16 nós temos aqui um impacto missionário, um impacto mundial, que aconteceu em todo lugar também, em todos os lugares que nós temos igreja, com crianças de 6 a 3 anos, 6 a 9, aí nós conseguimos acessar. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu creio que esses dias, existe uma forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, é sendo sincero. Eu não sei quem são os irmãos, os servos aqui. Vamos começar a distribuir já a ceia, amém? Então veja, sabe, queridos, é na fraqueza que nós encontramos o poder de Deus. Projeta para mim Tiago, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, nós temos que nos apresentar de Deus com um coração humilde e real. Sabe, será que você tem coragem de se apresentar para Deus com aquilo que Ele já sabe? Você não precisa fazer uma performance para Deus. Irmãos, é só para os batizados, amém? A Santa Ceia, você que não se batizou ainda, né? É pós-batismo que você participa da ceia. Depois eu explico com mais entendimento, amém? Então veja, irmãos, preste atenção, olha para mim. Então veja, nesses dias, eu não sei como você tem se apresentado até então diante de Deus nas suas orações. Talvez você nem tenha crido, porque você já está decepcionado. Mas veja, talvez você está decepcionado porque até então você estava andando na força do seu braço, fazendo uma performance para Deus, para ver se Ele te aceitava. E parece que quanto mais você se esforçava, parece que mais você se afastava. Sabe, mas hoje eu creio que o Espírito de Deus está te dando uma nova medida para você se achegar a Deus. É através da sua fraqueza. Apresenta para Ele. Às vezes você fala para Deus: eu não sei como lidar com meu cônjuge. Fala para Deus: eu não sei lidar com os meus filhos. Eu não sei lidar com a questão financeira. Eu não sei lidar com a ansiedade que eu estou tendo nos últimos tempos. Fala para Deus. Fala: Deus, eu não sei porquê, mas eu estou ansioso, estou ansiosa. Mas às vezes está fazendo uma oração, ó digníssimo. Sabe, Deus, Ele quer a sinceridade do seu coração. Se você se apresentar diante de Deus com as suas fraquezas, você vai experimentar o poder de Deus, o poder operante de Deus. Quantos creem nisso? Sabe, Jesus, Ele não morreu em vão naquela cruz. Jesus, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e uma vida em abundância. Então todo o acesso de que eu e você precisamos, não está no mundo. A minha segurança não é o meu salário, não é o meu diploma superior, não é o quanto eu conheço e domino de alguma área, não. A minha segurança, a sua segurança, deve ser o Senhor. Muitas vezes nós caímos no equívoco, achando que toda a provisão vem através do nosso conhecimento, de o quanto nós somos bons.
Mas pode ver, é questão de tempo. Você subir e você descer. Deus te dá uma chance muitas vezes, para ver se realmente você entendeu. Sabe, tem uma chave. Quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, eu queria desafiar você nesse jejum de 21 dias. Eu creio que nós vamos ser extremamente abençoados na questão de fluir no Espírito Santo, nos dons, no poder de Deus. Talvez você quer fluir num dom, e você acha que você é bom, fala: Deus, eu quero fluir, mas eu me acho tão carnal, tão pecador. Fala com Deus. Às vezes eu me sinto tão despreparado. Deus sabe que muitas vezes você se sente assim. Então fala com Deus, aprenda nesses dias. Serão 21 dias de nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus. E acredite, se nesses 21 dias você se apresentar, todas as suas fraquezas, às vezes tudo que você quer fluir em Deus, que você vai ler, é uma grande oportunidade de você se apresentar para Deus e falar: Deus, verdadeiramente parece que eu não consigo. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu creio sim, que esse jejum vai ser um marco nas nossas vidas. Mas não faça dele um ato religioso. Não faça. Não faça. Não traga peso e condenação naquilo que Deus não condenou. Você não é obrigado a fazer nada. Mas se for fazer, e um dia porventura você pisar na bola, não se sinta culpado, porque Deus é Deus Pai, e Ele sempre vai te aceitar do jeito que você é. Aliás, Ele já te aceitou. Diante das suas debilidades, das suas fragilidades, Ele já sabe quem você é. É só você chegar diante dEle e falar: Senhor, quantos estão compreendendo? Aleluia. Todos receberam os elementos? Acho que lá no fundo não chegou, né? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu creio que projeta para mim 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Nós estamos encerrando já, avançamos um pouquinho. Está faltando os elementos lá no fundo, amém? Obrigado. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu creio claramente, que Jesus se entregou para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Claramente. Mas talvez você não tenha ainda vivido essa vida em abundância em alguma área da sua vida. Seja no casamento, seja nas finanças, seja nos relacionamentos com os pais, seja no relacionamento com os filhos, com os familiares. Talvez você não tenha experimentado, mas eu queria desafiar você nesses dias a fazer essa oração diante de Deus, com clareza, reconhecendo as suas fragilidades diante de Deus. E acredite, faça isso, faça um teste, fale com Deus, apresente as suas dificuldades, seja na área sexual, confesse as suas tentações para Deus, ou para o seu líder, faça isso, não saia falando para todo mundo, esse é um grande equívoco.
Mas existe sim pessoas que podem te ajudar nesse processo. Amém? Aleluia. Queria ler um texto aqui. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, que Jesus está falando, olha, a morte aponta para a cruz, aponta para o amor de Deus, aponta para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe que amor é esse? Esse Deus que deu seu único Filho, aquilo que era mais precioso, deu por mim e por você, nós que éramos pecadores, mas nós encontramos graça, mesmo pecadores, mesmo nós do jeito que éramos, ou muitas vezes até somos ainda. Talvez você está num processo, talvez você só provou, não bebeu ainda, você não rejeitou, como os fariseus, mas também não bebeu ainda, não teve ainda um novo nascimento. Mesmo assim, Ele morreu por você, para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida em abundância. E muitos falam, pastor, já estou um tempo, não tenho experimentado essa abundância. Quero te dizer, que os dias de abundância estão diante dos seus olhos, basta você crer, seja sincero com Deus. Deus é a única pessoa que você pode rasgar o seu coração e Ele não vai te julgar. É única. Tem coisas que talvez, se você falar para o seu cônjuge, se você falar para alguma pessoa, talvez até para o seu pastor, talvez ele fale, nossa, por que isso? Mas acredite, Deus, Jesus nunca vai te julgar. Nunca, porque Ele te amou naquela cruz. Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu por amor a você e a mim. Faça jus a isso, faça jus. Sabe, esses são os dias de você experimentar do amor de Deus, simplesmente falando com Ele. Não estou pedindo para você fazer uma oração. O próprio Jesus disse para nós não fazermos orações com vãs repetições. O que Ele estava falando? Não é uma liturgia, não é uma questão de religião, é uma questão de relacionamento. Não existe um relacionamento de intimidade sem conversa. Não existe. Não tem como um casamento se manter se não houver o diálogo. Não tem. Nós somos a noiva. Se você não conversar com o noivo, falar aquilo que está no seu coração, difícil ter intimidade. Quantos estão compreendendo? Sabe, esses dias de você se apaixonar mais uma vez por Jesus, de ajustar a rota da sua vida e falar, Senhor, eis-me aqui, eu tenho essa dificuldade A, B e C, não sei como resolver, mas opera o teu poder em mim. Eu quero viver de fato algo novo, não quero viver uma mera religião. E você vai ver, sem você perceber na verdade, talvez quando você perceba,
você já tenha sido mudado, transformado. Mas as pessoas vão falar, você está diferente. Acredite. Nesses dias você vai ouvir, você está diferente. Algo o Espírito Santo vai produzir na sua vida, nos seus relacionamentos, em cada quadrante da sua vida. Apresente para Ele as suas fraquezas e o poder dele, que operou na cruz, vai prevalecer sobre a sua vida. Amém? Erga o seu pão, faça uma oração, fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu escudo, Tu és o meu Pai. Obrigado, Jesus. Eu decido abrir o meu coração com transparência e ser amado pelo Senhor, porque eu sei que eu sou o filho amado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Erga o cálice, fala assim: obrigado, Jesus, porque Tu és o Cordeiro de Deus, que pagou um alto preço, pagou com Teu sangue, na cruz do Calvário. O Senhor se fez maldito no meu lugar, para que hoje eu pudesse ser livre para Te adorar. Obrigado, Jesus, porque hoje não existe nenhum pecado, nenhuma condenação sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Se você quiser orar agora e apresentar as suas fraquezas para Deus, fala: Senhor, eu quero reconhecer que eu sou fraco. Talvez você está constrangido agora, tem alguém do seu lado, mas faça isso na sua casa nesses dias. Aleluia. Pai, nós Te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai, por esse final de semana, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dos encontristas, na vida da equipe, na vida da igreja, através dos testemunhos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nós possamos mesmo nos apresentar, reconhecendo as nossas fraquezas, para que o poder de Deus se manifeste em nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus, amém. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Adquira o livro, não vá embora sem adquirir o livro. Acredite, você vai ser extremamente abençoado com o Kleber aqui.